Bom lá todos, bom gente, eu vi que gravar mais um vídeo agora sobre o assunto do Códice Leningrado B19A, né? Nós vamos ver ali se realmente existia somente uma língua na época de hoje que Noé veio a falecer e tal, veio seus filhos, seus netos, ali na parte ali da Babilônia. Será que existia somente uma única língua? Ou existia várias línguas? Ou existiu somente uma única língua e Deus confundiu todo mundo e cada um agora começou a falar uma língua diferente? Bom, vamos ver o que o Códice Leningrado B19A diz aqui, ó. Ele diz: Vaier e aconteceu Kal Haaretz, que toda a terra, Shipat Errat, que toda a terra falava uma única língua, tá? Exatamente aqui. E era toda a terra, não é parte dela, de uma mesma língua, Shipat Errat, mesma língua, ok? De uma mesma fala, ou seja, o mesmo idioma. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, ok? Acharam-se um vale na terra de Sinar e habitaram ali, ok? Agora, onde é que fica esse Sinar? Bom, exatamente aqui onde você está vendo aqui, ó, Sinar, Babel e Sinar. Rio Tigre e Eufrates, tá? E eles ficaram exatamente nessa planície aqui, ó, ao rio Eufrates aqui, ó. Tá bom? Então, o texto está dizendo aqui, tá, que eles ficaram nessa parte circunvizinha aqui, ó. Não saíram daqui. Apesar que você olha assim e fala, nossa, o mapa aqui tá pequenininho. É verdade? Bom, é uma questão aí de logística, como por exemplo, você vê aqui, ó, Meguido, tá? Você vê Canaã e o Mar Salgado. Aqui você tem o Mar de Quinerite, ou da Galileia. Olha só o tamanho disso aqui para o Mar Mediterrâneo, que é esse cara aqui, né? Olha o mar inferior, ou Golfo Pérsico, fica perto ali do Iraque. Então, isso aqui nunca foi um mar, isso aqui foi um lago. Olha o tamanhozinho dele aqui, ó, debaixo do número 11. Esse aqui é o Lago de Quinerite, ou Lago da Galileia, não Mar da Galileia. Mas por que que o autor colocou o mar? É porque ele não tinha dimensão de distância. Por isso que exatamente ele colocou que aquilo ali era um mar. É uma coisa grandiosa para ele. Ele não tinha ideia de que isso aqui era realmente um lago. Tá bom? Então você tem aqui Vair Kal Haaret, Shipat Errat. E aconteceu que toda a terra falava uma única língua. Ok? E disseram uns aos outros: Vamos fazer tijolos e queimemos bem. E foram os tijolos por pedra e betume por cal. E disseram: Vamos, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus. Toque nos céus. Ok? Aqui nós vemos muito em filmes e outros tipos de lugares, os caras fazendo torre que chega até acima das nuvens. Não, o texto não está dizendo que chega às nuvens. Olha o que o texto está dizendo. E disseram: Edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume, que por acaso o cume, toque nos céus. Então eles disseram, eles não construíram. Passamos ali um nome para que não sejamos espalhados sobre toda a face de toda a terra. Então você vê aqui exatamente, né? E aconteceu que toda a terra tinha uma única linguagem de palavras. Ok. Tá? E aconteceu que a partir do lado do Oriente encontraram-se na planície da terra do Sinar, que é exatamente esse aqui que eu mostrei para vocês, número 3 aqui. Ó. Então eles quase que não saíram muito perto de onde estavam. Tá bom? E habitaram ali. E disseram, Vaiômero, e disseram o quê? Cada um dele ao próximo. Vamos, façamos tijolos e incineremos em incineração. E foi para eles o tijolo como pedra e o betume era para eles como barro. E disseram,
Aqui não diz que eles fizeram, eles falaram. Vamos. Vamos é um particípio, tá? Presente. Vamos. Vamos começar agora. Agora o quê? Edificar para nós. O quê? Uma cidade. Aqui, ó. Ir. Ir é cidade. Exatamente. Como está aqui no códice que eu vou procurar para você aqui, que ele diz que ele vai edificar, então, uma cidade. Vamos pegar aqui no texto original. Vai o Meru Rabá, né? E disseram, vamos ver aqui, vai o Meru, e disseram, né? O disseram uns aos outros, pode ser traduzido também dessa forma, né? Aqui, ó. Vai Ameru, não? Rabá, edifiquemos ali então para nós, lá no ir, uma cidade. Edificar está nos planos de fazer. Ok? Agora, o que eu queria falar exatamente para vocês aqui é que a língua deles continuou ainda a mesma coisa. Não mudou. Presta bem atenção aqui. Ó. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Outro participa aqui, ó. Estavam fazendo. E o Senhor disse: eis que o povo é um e todos têm a mesma língua. Uma mesma língua. E isto é o que começaram a fazer. E agora não haverá mais restrição para todos que intentarem fazer. Bom, vamos ler aqui no original. Façam para nós, espalhamos sobre a face, e desceu Yahvé para ver a cidade que os homens, a torre que edificavam os filhos humanos. Tá? Adão, o ser humano, né? Vamos procurar aqui, se eu ver se eu consigo achar Adão. Tá? Não achar aqui, possivelmente ele deve estar aqui para baixo. Adão, vamos ver você. Ele deve estar então para essa parte de cá aqui, ó. E desceu Deus. Adão. Aqui, ó. Adão. Ok. Vaiomer Yahvé, e disse Deus, eis que, bom, eis que os homens têm aqui, ó, Errad, Shipat. Errad, né? Shipat. Shipat, Ahat. Uma única língua. Então, não mudou aqui. Então, quando Deus foi falar com o homem, ele continuou ainda com a mesma língua. Mas o que aconteceu então? Vamos, desçamos e confundamos ali a sua língua. Confundir não quer dizer que ele fez outro idioma. Ele confundiu. Tá bom? Se eu falo uma frase para você em hebraico, será que você vai entender? Né? Lemadenu ivrit? Lemadenu ivrit. Talvez você olhe assim, mas o que esse cara está falando aí? Está me confundindo com alguma coisa? Quer dizer, porque você não conhece a língua hebraica, então você fica confuso. Lemadenu ivrit, o que esse cara está falando? Então é isso que ele está dizendo, para que não entenda uma língua do outro, a língua do outro. Viu? Exatamente o que está aqui. Condição com a linguagem deles. Shepatã, vamos ver aqui. Tá? Shepatã. Vamos ver. Shepatã. Aqui, ó. Shepatã. Shepatã. Axé. O que não entende. Para que não entenda aqui, ó. Ishmeu. Não entenda um outro. Ishmeu. Então, o texto aqui está bem claro, dizendo que Deus confundiu o idioma. Olha o que o verso 7 diz de novo. Desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda uma língua do outro. Ele não está dizendo que vai fazer outra. O texto está bem claro em dizer que ele vai confundir a língua deles. Vai acontecer alguma coisa que eles vão se perder e não vão
conseguir se entender, tá? E você vê aqui exatamente, aqui ó, no número 3, que eles saíram de Babel, de Babel e foram para Sinar, aqui ó, é bem perto. Eles não foram para longe aqui, foram para bem perto aqui, tá bom? Tem que ver no mapa aqui qual a diferença de distância, tal, aquela coisa toda. Mas hoje você descobriu que Deus não fez vários outros idiomas. Isso aí acontece através do tempo, através da classificação dos idiomas, ao qual eles vão se aperfeiçoando e mudando. Isso aí é normal, tá bom? Mas todo o povo tinha uma única língua, como o texto bíblico está dizendo lá no verso de número 7. Nós vamos confundir o idioma dele. Ele não estava dizendo que vai dar uma língua para cada um. Tá? O texto está bem claro ali. Às vezes uma pessoa fala alguma coisa no português e talvez você não entenda. Mas você é brasileiro, é como o português de Portugal. Que certas palavras que nós usamos aqui não é do português de Portugal de lá. Ele é contraditório. E palavras que tem lá, você também pode trazer para o Brasil e achar aquilo ofensivo. Que na verdade lá em Portugal não é. Mas é uma mesma língua que é o quê? É o português. Não muda. Tá bom? Essa confusão se deu exatamente nisso. Agora, o que aconteceu ali? Aí é que está o X da questão. Nós não temos esse tipo de informação. O que realmente aconteceu ali. Mas nós temos a informação de que realmente eles mantiveram o mesmo idioma e não mudaram. Alguma coisa aconteceu entre eles ali que o idioma, então, ele foi bipartido lá. Tá bom? Espero que você tenha gostado dessa lição. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e nos vemos, então, como sempre, numa próxima aula.